E aí, pessoal? Fernando, fale sobre a simbologia das pernas para o indivíduo. Eu tinha retração na musculatura anterior das pernas. Perna, ó, mão, mãe, perna, pai. Perna, caminhar para a vida, libertação. Se tem qualquer problema nas pernas que vai impedir a caminhada natural, significa que tem alguma culpa, algum aprisionamento no passado, muitas vezes excesso de mãe, grudo da mãe, e dificuldade de libertação. Dificuldade porque não tem autorização, não tem estímulo para caminhar para a vida. Então, as pernas têm a ver com caminhar para a vida. Presença da função paterna, direcionamento para a vida. Enroscou. Aí é questão de pesquisar, ver como é que está essa relação pai e mãe, se os dois estão trabalhando em conjunto ou não, se tem um conflito, um segura, o outro empurra, ou falta a figura paterna, ou tem uma função paterna que não tem força suficiente para encaminhar para a vida. É isso aí. Ok, Bruno? A Lucilena. Fernando, fale um pouco sobre tatuagens na visão sistêmica. Bom, eu vou falar, não precisa ser na visão sistêmica, eu vou falar como psicoterapeuta também. Para que a pessoa precisa tatuar? Vou fazer uma pergunta. Para que precisa de tatuagem? Geralmente a tatuagem é para colocar no externo alguma coisa, para chamar atenção, para associar essa pessoa com essa informação. A tatuagem começou nas prisões, só para ter ideia, que ali era para dar uma identidade aos prisioneiros. Então, por exemplo, quem era ladrão, quem era assassino, quem era um monte de coisas aqui. E depois, isso aí, a tatuagem também existia em algumas tribos. E nessas tribos também era para caracterizar algo, algum cunho religioso e assim por diante. Para maturidade e assim por diante. O que o pessoal usa na tatuagem hoje é muito interessante. O que eu observo, e eu observo muito em relação à tatuagem, as pessoas estão vindo ver para que fazer a tatuagem. Esse para que fazer a tatuagem tem alguma coisa. O que é que eu quero escrever no exterior? Se eu tenho que escrever no exterior, provavelmente é o que falta dentro de mim. O que geralmente eu vejo nas tatuagens é aquilo que eu coloco, uma saliência aqui fora, que no fundo é máscara, porque alguma coisa eu vou mostrar aqui fora, provavelmente é algo que está faltando aqui dentro. Então isso para mim é algo interessante. Outra coisa são símbolos. Muitas vezes tem símbolo. Uma vez eu fiz uma constelação e a cliente ela tinha uma tatuagem de 2 botões. Botão é botão de camisa, botão de roupa mesmo, mais ou menos desse tamanho, assim, nas costas. Era um botão, mas o que será isso aqui? O que está abotoado aqui? Sabe o que tinha por trás disso? Abuso. Então ela precisava se fechar, abotoar as coisas para não se abrir. Então, o desenho, a localização dá uma série de dicas. Muitas dinâmicas de, por exemplo, de constelação. Estou vendo, eu vejo o cliente, eu observo o que tem na tatuagem e frequentemente eu vou ver que dinâmica está acontecendo ali na dinâmica sistêmica dele que tem a ver com essa tatuagem. Por exemplo, vou tatuar aqui no meu braço amor só de mãe, pronto. Ixi, já viu o que está acontecendo, né? Uma confusão. Então, vou tatuar um dragão enorme. Para que esse dragão? Será que você tem lá dentro esse dragão? Você gostaria de se identificar com isso? Será que você precisa lembrar aqui na pele algo que você não consegue ter lá dentro? Bom, a Cláudia. Fernando, o que você pode falar sobre blefarite na família? Blefarite fica assim, na família, no indivíduo, o que está acontecendo? É um problema com a relação visual. O que será que está difícil de enxergar, o que dói enxergar e que pode ter uma dinâmica com a família toda? Quando é qualquer doença aguda, então, por exemplo, pode ter alguma coisa que pegou uma forma aguda, passou e foi embora. Isso aí nem esquente a cabeça com o que é. Agora, se for algo crônico, persistente, recidivante, tem alguma coisa acontecendo aí. Se tem uma família inteira com algo assim que chama de mais atenção, que tem uma consistência, uma intensidade importante,
A questão é o que será que precisa ser visto e que dói, mas ninguém quer ver. Aí geralmente é uma dinâmica que precisa ser investigada. Se for isso, ok? Se é na família, geralmente é uma dinâmica sistêmica que está presente e todo mundo está sentindo. No fundo está enxergando, mas não está conseguindo colocar lá dentro. A Carla aqui, como constelar os pesadelos de uma cliente, sonhos ligados à morte, violência, etc. Começou depois de constelar. Ué, provavelmente abriu o canal da sombra, né? Tem alguma coisa estranha que estava oculta no inconsciente dela que de repente está aparecendo. Aí pode-se pegar, por exemplo, na própria constelação, um representante para essa violência, para essa morte, para os traumas, os conflitos que estão aparecendo no sonho. Aí você coloca lá, o que está acontecendo? Alguma coisa que veio lá do subconsciente, a informação está chegando. Pesadelos, sonhos em geral também são informações que vêm de onde? Lá do inconsciente, está guardado lá na nossa memória, está dentro da nossa, vou colocar assim, memória familiar, memória da infância, dinâmicas que estão acontecendo. Então, se começar a aparecer os pesadelos, a morte, violência, dá uma olhada lá nos conflitos familiares infantis, o que é que está acontecendo, ou o que for, quem está acontecendo não, o que aconteceu lá na infância. Por quê? Porque a hora que o adulto começa a entrar mais em contato com a criança, o que vai acontecer? Entrando em contato mais com a sua criança, a criança vai falar para o adulto o que está acontecendo. A criança fala para o adulto através do corpo, por exemplo, através de doenças, e também fala através de sonhos e principalmente pesadelos. Quando tem uma carga emocional importante, provavelmente tem dinâmicas que estão aflorando, coisas que estavam guardadas, reprimidas, estão começando a aparecer. E aí é a oportunidade de ouvir a sua criança e deixar essa criança ficar falando os conflitos que ela carrega, ok? Mas se quiser colocar como constelação, é a mesma coisa. Coloque um representante para esses medos, essas dúvidas, essas violências do passado. Alguma coisa aqui que esses pesadelos estão dando mensagem. Está fazendo, isso aqui é a mensagem que está vindo lá de dentro. Aí coloca dentro da constelação e vai pesquisando. E aí, se abrir o inconsciente, provavelmente lá na frente vão aparecer novas informações. Algo precisa morrer seria uma informação? A Carla está perguntando aqui se é algo que precisa morrer. Precisa resolver um problema da criança lá atrás. O que tem que fazer? O adulto tem que ir lá, escutar a criança, identificar o problema que está acontecendo. O adulto olha para o problema, tira a criança de lá e o adulto resolve essa história. Lembra? Esse é o mesmo padrão. Então, o que tem que acontecer? O passado tem que ficar no passado. O trauma do passado tem que ficar no passado. Para quê? Para a pessoa poder viver no presente e dar um destino para o futuro. Senão, ela ainda está essa pessoa ainda está presa a traumas emocionais infantis. Ok? Aqui o Bruno. O lado esquerdo e direito do corpo, simbolicamente, pode representar masculino e feminino? Sim, pode. Isso aí você vai ter uma confusão, você chega lá no Oriente e eles dizem que é o contrário. Basicamente, o que se vê é constelação, a sistêmica, nós trabalhamos muito na fenomenologia, que é observar o fenômeno e ver o que acontece. Não é assim, eu acho e ali vai acontecer. Não é eu acho e as coisas vão acontecer. Muito o contrário, assim, você vai trabalhando com um sistema que vai observando uma série de dinâmicas que acontecem. Quando que fica mais em ordem os sistemas? Então, o que se observa? O que se observa trabalhando muito com constelação é que o lado direito é o campo do masculino. Tanto é que quando eu ensino a fazer constelação com os bonequinhos, eu vou falando que tem dois grandes eixos. Tem o eixo do passado com o futuro, ou da morte com a vida, e tem eixo do masculino e do feminino. São os gêneros. E esses dois grandes eixos é o que ajuda a fazer a leitura e o trabalho da constelação individual.
Então, o masculino é o ativo. Então, pensar em yang, se não quiser falar de masculino e feminino, que de repente pode virar uma conversa furada aí. Não, porque masculino, yang é o masculino, ativo. O feminino é o passivo. Então, você quer dizer que o feminino é pior? Não, passivo e ativo são duas formas, duas dinâmicas de funcionamento na vida, e as duas são importantes. Tem momento para ficar ativo, tem momento para ficar passivo. Por exemplo, tem momento para ficar acordado, tem momento para ficar dormindo. Tem que ter um equilíbrio nas duas. Tem uma pulsação, o coração ora contrai, yang, ora relaxa, yin. Se não tiver esses dois movimentos de contrair e relaxar, não funciona. Então, tudo é um equilíbrio das duas polaridades. E as primeiras polaridades mais importantes da vida são o quê? Espermatozoide, que é o yang, o movimento, com o óvulo, que é a matéria. Está aqui, ó. E esse é um movimento, é como se fosse na física quântica, aqui a onda. E aqui o óvulo, a matéria. E a onda e a matéria se juntam, e daí as duas essências se transformam em vida. Então, existe a primeira grande polaridade, é masculino e feminino. É daí que surge a vida. Me enrosquei no fio aqui. É daí que surge a vida, ok? Então, existe sim. Por que no ser humano? Porque na grande maioria das vezes o lado ativo, qual que é? A mão direita. Qual é o passivo? O lado esquerdo. É onde fica mais o coração. Aqui é ação, aqui é mais o sentir. E a mulher, ela trabalha muito mais, a força dela está nesse sentir. A força do masculino está no agir. Então, por exemplo, um casal deixa para o feminino a força do sentir e o agir no masculino. Então você quer dizer que agora tem um machismo feminino? Não, meu Deus do céu, os dois são adultos. Os dois são adultos. Mas aonde vai essa polaridade fica mais forte, fica com quem tem maior capacidade com cada uma das polaridades. É só isso. Então, o casal ele se fortalece nisso. A mulher fica no campo do feminino, o homem fica com o campo do masculino. E quanto mais tiver essa diversidade, mais energia existe na circulação entre as duas polaridades, que elas se unem e pulsam, ok? Aqui está o Bruno de novo. Fernando, quais elementos ocultos podem ser utilizados na constelação? Uma quantidade enorme de elementos ocultos você pode colocar. Eu posso colocar um monte de coisa, depende. A questão não é que elementos eu vou colocar, é para que eu vou fazer o culto. Porque eu posso colocar qualquer coisa. De repente eu posso colocar aqui. Você mesmo já fez um monte de exercício com elemento oculto. Eu coloco lá elemento oculto, pai, mãe e eu. E meu objetivo profissional, por exemplo, já que estamos falando de temático. E aí eu coloco os 4 como elementos ocultos e observo o que está acontecendo. Eu posso colocar qualquer elemento oculto. Eu vou fazer uma constelação. Já fiz muitas constelações. Eu não quero que ninguém saiba o que está acontecendo. Então, não sabe. As pessoas que estão representando não têm ideia de quem são. Eu e o cliente sabemos. É oculto para eles, para os representantes. Às vezes é oculto para o cliente. Isso é uma estratégia de trabalho. Então, que elementos? Todos os elementos podem ser ocultos. Todos. Então, depende da estratégia de trabalho, que tipo de constelação você vai fazer. Mas você pode colocar todos abertos, todos fechados, às vezes tudo aberto, um ou outro põe fechado e assim por diante. Aí é a estratégia do constelador. A Rosana, boa noite, doutor Fernando e Carlos. O suicídio pode camuflar vingança? Bora aí, volta aqui. Ou um papel de vítima? O rapaz, vou colocar assim, toda vez que a pergunta é assim, pode, eu vou dizer sim, pode tudo, porque é o campo das probabilidades. Cada caso é um caso, mas pode, é claro que pode. O rapaz tem 16 anos, quando a mãe o irrita ou frustra, ele pensa em suicídio. Eu não sei se ele pensa ou ele ameaça para o outro ficar culpado. Isso também pode ser um grande jogo de manipulação. Tipo assim, a regra, uma dinâmica extremamente comum é assim, se você, pai e mãe, não fizer o que eu quero, eu vou destruir o seu filho. Aí a culpa é sua. Isso é um jogo. Se esse é um jogo, se esse jogo está existindo, isso é um truque de psicopatia e de manipulação, tá? Pode. Pode ser que seja outra coisa? Pode. Eu estou dizendo possibilidades.
Então assim, a mãe o irrita ou frustra, ele pensa em suicídio. Basicamente, se você não fizer o que eu quero, eu mato o seu filho, a culpa é sua. Então olha lá. Vem imagem de pessoas mortas com sangue na sua mente. Há veladamente 2 suicídios na família da mãe. Ela não revelou esse fato. Bom, então ela já está dentro dela carregando esse medo do suicídio. O filho já pegou e sabe o que fazer com tudo isso. Está na hora de fazer o quê? Dessa mulher, dessa mãe, começar a trabalhar essa história. Porque o campo, o filho sabe disso. Tanto é que quando ela fala de suicídio, essa mãe está olhando para o filho ou está olhando para a família lá atrás? Agora, ele pode estar identificado, sim, com os suicidas de lá, mas o segredo é o que está dando esse negócio. E se ele ganha poder ameaçando o suicídio, isso é um perigo. Isso é um perigo, que de repente, numa brincadeira dessa, pode dar certo. Ou, de repente, aquilo vai ficando tão forte, que de repente ele pode entrar realmente por esse caminho. Então, tem uma série de dinâmicas acontecendo. Uma dinâmica que está me chamando demais a atenção é essa história de segredo, ela não revelou esse fato. Então, ela desde criança, se não fala, a questão é por que não fala, mas aquilo que é oculto e reprimido na família de origem, algum membro vai revelar e vai trazer. Então, aquilo que ninguém quer ver, algum mais novo do sistema mostra. Então, a melhor forma é começar a trabalhar principalmente com essa mãe e parar de fazer esse tal de segredo nessas histórias aí. E tomar cuidado que esse filho pode ganhar poder com esse tipo de dinâmica. E aí a mãe não está olhando mais para o filho, a mãe está olhando para o passado e para as dinâmicas da família dela. Isso não vai ser bom para a mãe, não é bom para o filho, não é bom para a família, não é bom para nada. Então isso aí precisa ver o que está acontecendo, tá? Isso pode ser um jogo de manipulação e também pode ser um caminho não muito bom para revelar aquilo que a família não quer ver. Então, falar um pouco de uma dinâmica onde vários membros da família apresentam constipação muito forte. Primeiro, eu não sei o que é constipação para você, que a constipação pode ser utilizada para uma constipação nasal e pode ser também utilizada para intestino preso. As duas coisas estão vindo. Mas independente, qualquer doença, se pusesse assim, vários membros da família têm a mesma coisa. Tem blefarite, tem intestino preso, vários membros da família têm câncer, vários membros da família têm doença autoimune, vários membros da família... Bom, isso aqui, vários membros da família têm depressão, vários membros da família têm suicídio. Então, o que é isso? Isso aqui chama tendência familiar. Tem uma grande corrente que adora ou adorava dizer, não, tem um gene que vai gerar tudo isso. Olha, se toda essa família é obesa, então todo mundo tem uma tendência de obesidade mórbida. Olha, tem um gene. Existe uma coisa que é influência genética, existe uma outra coisa que é tendência familiar. A tendência familiar são hábitos, padrões de funcionamento que a família inteira cria como regra e todo mundo fica seguindo aquelas regras. Então, por exemplo, se for uma constipação, se for algo de intestino preso, de repente que tipo de alimento, como é que foi feito, como é que se coloca assim o que é evacuar, o que é o controle da evacuação, qual é a relação emocional que se colocou nisso. Se de repente todo mundo começa a olhar desse jeito, com uma dinâmica doentia de ver aquele fato, isso aqui é campo para doença. Então, por exemplo, então a obesidade mórbida é genética. Mas será? Não sei. O pessoal pesquisou e saiu o projeto Genoma e foi uma frustração porque o tal do projeto Genoma não achou os genes todos que todo mundo queria enfiar, que era tudo problema genético. Foi uma grande frustração. O problema é a tendência familiar. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Um exemplo que eu sempre dou e é simples. Se você pegar uma família de obesos mórbidos e pegar uma família de atletas, aí você põe um cachorro em cada uma dessas famílias. Adivinha o que vai acontecer com esse cachorro? Será que esse cachorro também tem gene de obesidade mórbida ou gene de fazer exercício?
Depende do campo, do estímulo, do que é que vai acontecendo. Lembra da forma da realidade? Tem um fato, a interpretação, o que é estimulado positivamente, negativamente, para onde isso aqui vai andando. E muitas vezes assim, para eu pertencer a essa família, eu tenho que torcer para o time da família. Para pertencer à família, eu tenho que ter a mesma doença da família. Se a família inteira está focada, obcecada por intestino preso, daqui a pouco eu também fico com o intestino preso. Então, se o intestino está funcionando, está funcionando. Prendeu ou não prendeu? Gente, aquilo é parece que é um assunto de merda, né? Fica o tempo todo rodando, é sempre a mesma coisa. Então, para pertencer à família, daqui a pouco as filhas todas vão ter problema de enxaqueca, porque a mãe tem enxaqueca, então tudo é uma enxaqueca, e aí quando você está com enxaqueca e começa. Aí eu me identifico com as dinâmicas da família para pertencer à família. Mas precisa ver que raio de padrão está acontecendo. Então, não é só uma doença, é qualquer doença que tenha comum na família, tenha uma raiz em comum e ver o que está acontecendo por trás disso. O que é que levou todo mundo a desenvolver sempre a mesma doença? Aqui o óvulo passivo e o espermatozoide ativo. A essência são os gametas. O gameta masculino e o gameta feminino. É a essência do masculino, essência do feminino. E a vida é a junção dos dois. Todos nós, você, Bruno, eu, todo mundo, somos o quê? Frutos do quê? Do encontro de um espermatozoide e de um óvulo. 50% de cada um. Aqui, ó, integrou, fez vida. Simples, natural. São as duas polaridades. E a vida são essas duas polaridades. Tanto é que tem um símbolo do Tao, que é o quê? O Yin e o Yang se completando. E o Yin e o Yang se completando formam o quê? Um todo. O todo é feito de duas polaridades opostas e complementares, e aí forma um todo. Se juntou o masculino e o feminino na mesma proporção, um encaixa no outro e forma um todo. Não tem nenhum que é melhor nem pior. A vida veio exatamente dessa diferença e dessa igualdade. Diferença de polaridade, igualdade de importância. Aí os dois geram vida. Isso é a geração da vida. Depois, para ser vivo, precisa ter uma polaridade para dar continuidade à vida. Se não tiver a polaridade, a vida também termina. Aqui o Bruno. Fernando queria saber alguns exemplos de elementos subjetivos que podem ser usados em constelação. Tem um monte, Bruno. Vida, morte, passado, futuro, doença, trabalho, empresa, produto, projetos, aborto até, não, também pode, mas é subjetivo. Isso aqui é um monte, projetos de vida, pesadelos, sonhos, sexualidade, aquilo que não é elemento humano. O que não é elemento humano, vou fazer um trabalho de empresa. Empresa o que é? Elemento subjetivo. Produto o que é? Elemento subjetivo. Concorrência, o que é? Elemento subjetivo. Tudo que não é humano, eu coloco como elemento subjetivo. Eu vou colocar uma emoção, que de repente é importante trabalhar essa emoção. Ponha lá, a doença, subjetivo. Não é um elemento humano, o resto é tudo subjetivo. Vamos trabalhar a raiva que está colocando. Também, ué. Eu visualizei meus irmãos no sistema mortos. Minha mãe não contou para meu irmão. Ele é o último do sistema. Se você falar que ele é o último do sistema, você está dizendo que não tem mais descendentes. Não sei se é isso que você está falando. Se ele é o último do sistema, significa que o sistema morreu, hein? Não. A Carla está aqui, entendeu? Eu vou dizer uma coisa importantíssima. Aprender a trabalhar com palavras. A palavra é como outro dia eu vi uma analogia. A palavra é como uma agulha de acupuntura. Dependendo da palavra, vai direto e ela tem um simbólico muito forte. Quando fala assim, é o último do sistema, isso tem um peso, a palavra tem peso. Aqui, mas faz sentido, tem problema alcoólico e não trabalha. Ele também tem que saber dos irmãos mortos? Eu vou fazer uma pergunta, o que você acha? O que é que você acha? O que é que você acha? E aí fica assim, se ele estiver carregando esses irmãos mortos, então ele está vivo, mas no fundo ele também está morto, porque está identificado com os mortos. E aí? E aí você, por exemplo, não conta por quê, se você sabe.
Ah, porque você é fiel ao segredo da família? Então toma cuidado que seus filhos também lá na frente também. Eu sou fiel, não conto. E aí o que vai acontecer? Toda vez que tem segredo familiar, é um inferno. Toda vez que tem segredo, isto é uma carga enorme que com certeza alguém lá na frente vai carregar e vai expor essa história. E aí, por exemplo, se o seu irmão está numa dinâmica dessa, ele é um dependente, que no fundo ele está representando o quê? Como se fosse um aborto na natureza, porque não vai virar é nada. Então ele está sempre parado e sendo cuidado e mamando na mamadeira, que é o álcool, e aí alguém está cuidando desse bebê. Que maluquice é essa, hein? Então para que ele está fazendo lá? O que ele está fazendo aí? Ele tem que saber ou não? Vou fazer uma pergunta, por que não? Ele não faz parte do sistema? Se ele está mostrando, na alma dele sabe. Mas será que ele tem que carregar esses irmãos mortos para quê? Para os outros não sofrerem o luto da morte? Por que se escondeu uma coisa dessa? Porque não elaborou o luto. Alguém vai pagar o preço, por exemplo, seu irmão está pagando. Será? De repente pode ser isso e pode ser outras coisas também, hein? Mas alguma coisa está acontecendo aí de sério. Por exemplo, aí está faltando a função paterna numa família dessa, com certeza, porque ele ainda está num lugar com excesso de mãe e falta, excesso da função materna e falta da função paterna, e ele não evoluiu, ele ainda está como, entre aspas, um bebê, uma criancinha, um bebê. Alguma coisa está errada, o que fez ele ficar parado e não evoluir, ok? Mas a pergunta eu devolvo, será que ele tem que saber dos irmãos mortos? Será que ele vai ter lugar no coração dele para os irmãos? Será que ele vai carregar essa carga doentia dos segredos? Não. Fernando, meu irmão, que é o quarto de 6, trocou de sobrenome. Minha mãe excluiu do sistema meu tio doente mental e a sogra. Pode ter identificação com isso? Ué, eu posso trocar de sobrenome. Significa que eu troquei de família? Qual foi o objetivo de trocar de sobrenome? Isso aí dentro da lei sistêmica. Pertencimento não é uma exclusão? Então, ele pode estar identificado com alguém que foi um tio doente mental, ele está identificado com alguma exclusão. Pode ser com esse tio doente mental, pode ser a sogra, pode ser outra pessoa que foi antes desses dois, mas com certeza é uma exclusão. Então ele está carregando o peso da exclusão, ele está se excluindo da família. Então ele deve estar identificado com alguém que está excluído da família. E nessa família já deu para ver que tem muitas exclusões. Pode ter identificação? Pode ter uma identificação com exclusão, eu só não sei te dizer se essa é a exclusão original ou se esses aí, de repente, também foram excluídos, estão identificados com outros excluídos lá atrás. Mas que tem uma exclusão importante aí, tem. E é interessante, ele trocou de sobrenome, deve ser o sobrenome do pai. O que ele está fazendo? Colocou o pai para fora? Imagina as consequências disso aqui, hein? A Maria Ângela. Uma escola é uma empresa familiar. Existem algumas questões de discordância entre eles, com relação a determinadas dinâmicas com os alunos. Como fica o sistema pedagógico das crianças em relação a essa disfunção dos familiares donos dessa empresa? Qualquer empresa que tem uma disfunção, porque as funções não estão em ordem, não importa se é uma escola, não importa se é uma loja no shopping, não importa qualquer coisa que esteja acontecendo lá. Tem um que quer que a loja pinte de azul, outro pinte de amarelo. Um quer que a loja ou a escola, uma quer que siga um método pedagógico, a outra não segue o método pedagógico. Uma vai falar que é A, a outra vai falar que é B. Toda vez que tem problemas dentro de alguma empresa, não importa que empresa for, principalmente se for empresa familiar, se isso não tiver claro, é cada um andando para um lugar. Então imagina a energia que se gasta, um indo para cá, outro indo para lá. Quem paga o preço de tudo isso? Quem vai pagar o preço de tudo isso são os funcionários da empresa e os clientes da empresa. Então, no caso, os funcionários da escola, por exemplo, eles terão que obedecer quem?
O que fala para ir para a direita, o que fala que é para ir para a esquerda. Um que fala que é para ir para cima, o outro que fala que é para ir para baixo. Imagina você como funcionário de uma escola dessa. Se o comando não está claro, adivinha a bagunça que virou. Então isso influencia o mundo interno da empresa, no caso aí, por exemplo, professores e colaboradores que trabalham aí nessa empresa, e vai afetar o mundo externo, é óbvio que vai afetar. Energia gasta em conflito aqui, vai faltar, essa energia vai faltar para harmonia e sucesso. O que vai acontecer? O clima vai ficar estranho, os professores vão ficar estranhos e os consumidores também. Quem vai gostar dessa bagunça são os concorrentes. Então, o que está acontecendo? Essa empresa, sinto muito, mas se não puser ordem nessa empresa, a tendência dela, conforme vai gastando energia, as coisas vão afundando e a tendência, como todas as empresas familiares que levam conflitos familiares para dentro da empresa, é terminar. Então, está na hora de fazer o quê? Pôr ordem na casa. A Tainá, como tratar toque? Como qualquer outra doença. Qualquer outra doença. Toque. O que é que tem por trás? E aí você vai ver. Isso aqui é uma manifestação de um problema que tem aqui. E aí você tem que buscar qual é o problema que está por trás disso. Entendeu? Então você fala como é que trata toque, como é que trata câncer, como é que trata retocolite ulcerativa, como é que trata fobia, como é que trata... Onde estão as raízes? Isso aqui tem uma manifestação acontecendo, está se manifestando pelo toque. Ok, eu preciso descobrir de onde veio isso aqui. Então descobrir quais são os conflitos infantis e emocionais que existem no indivíduo e os distúrbios familiares que estão acontecendo por trás. Então isso é o importante. Se você não descobrir essa causa aqui, o toque está aqui. Ao você descobrir a causa e melhorar, adivinha, as doenças que estão aqui começam a desaparecer. Então a pessoa tem toque. O que é que aconteceu por trás disso? É uma doença grave? Ué, não sei. Quanto mais cedo e mais intensa ela se manifestar, como qualquer outra doença, também o prognóstico vai ficando cada vez pior. É muito mais fácil trabalhar no início do que depois. Mas aí precisa ver. E frequentemente toque tem a ver com problemas de sexualidade. Mas aí tem que investigar isso aqui, hein? Tem que ver que raio de limpeza, que sujeira é essa, que comando de sujeira. Aí, de novo, tem que investigar este problema. É a mesma coisa, o Bruno falar a mesma coisa. Como tratar a fobia? Se vocês começarem a perguntar assim, como trata? Fala, como trata qualquer outra doença. As doenças estão aqui, descobre-se o que tem por trás delas. E aí... Exato, é a carta está falando. Isso aqui tudo o que é? Conflitos emocionais infantis. Vocês já devem ter visto o módulo 6. Se vocês passaram pelo módulo 6, que é a doença, lá, de novo, de onde vem a história psicossomática? Toda doença, no fundo, é um mal maior para evitar um mal menor. É um mal menor para evitar um mal maior. O mal menor o que é? A doença, não importa qual seja. O que tem por trás de toda doença? Conflitos emocionais infantis não resolvidos. E os conflitos emocionais infantis, se olhar para trás, estão os emaranhamentos sistêmicos que estão sendo carregados por essa família e a criança está carregando essa porcaria e não sabe por quê. Só o adulto pode libertá-la, ver a realidade, tirar desses emaranhamentos e levar para tudo quanto é lugar. Então, qualquer doença é investigar a causa. E a causa é o conflito emocional infantil. E aí fica uma coisa genérica demais. Ah, a fobia é um medo, mas medo do quê? Precisa investigar que medo foi esse que aconteceu lá. Ah, minha mãe morreu quando eu nasci. Ah, minha mãe teve um monte de problemas e levou um tiro quando eu estava grávida. Ah, meu pai sumiu da vida. Ah, ele teve violência física. Ah, teve abuso. Ah, teve... Eu não sei, aí tem que investigar. Tem que investigar. Então... Qualquer pergunta que venha assim, como é que trata isso? Investiga a causa. E aí você trabalha na causa. Ok? É a mesma coisa. A Cláudia, pode falar sobre uma empresa onde um determinado cargo sempre aparece pessoas com o mesmo comportamento, troca o funcionário, mas a dinâmica volta a acontecer.
O que está acontecendo é que o campo, imagina que tem um imã lá, o campo puxa esse tipo de pessoa. E vai ser interessante, que assim, será que a pessoa entra sozinha nessa empresa e vai parar nesse lugar? Se tem um campo ali que todo mundo que vai, se não é daquele jeito, todo mundo enxerga desse jeito, tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui. E aí fica, como é que se faz a seleção? E aí precisa ver o que aconteceu. Toda vez que uma empresa tem uma dinâmica desse jeito, olha lá, de novo, ó, tá tendo isso. O que aconteceu aqui atrás? Será que teve uma pessoa aqui que foi extremamente importante para a empresa e foi excluído e aí aquele lugar fica comprometido? Pode ser, precisa investigar. Será que aqui teve alguma dinâmica dentro dessa empresa que foi importante, um segredo e ninguém está mexendo nisso? Pode ser. Cada um que chega lá acaba entrando naquele campo energético e vai dar problema. Então, se está tendo problema, pode trocar quantos funcionários forem. Por exemplo, se tem uma empresa com um problema desse, o que ela devia fazer? Investigar e ver o que está acontecendo ali. Que dinâmica está acontecendo ali. Porque senão é só trocar pessoas. Vai gastar tempo, vai gastar energia, vai gastar dinheiro e a coisa continua enroscada. Tem algo que precisa investigar na história dessa empresa. Que dinâmica aconteceu ali? Será que alguém ali foi algo importante para a empresa e foi excluído e colocado outro no lugar? Isso é muito comum. Isso às vezes, por exemplo, empresa familiar, já que está falando, muitas vezes tem assim, tem alguém que está lá que ajudou muito essa empresa a crescer, mas de repente tem um filho do dono que é aquele cargo e descarta a pessoa que estava lá há muito tempo. Ah, vai dar problema. Por quê? Porque aquele elemento que está lá, ele foi embora, mas o trauma, a exclusão continua. Isso vai dar problema dentro da empresa. Isso pode ter também uma sociedade, e aí aquele sócio também foi excluído. Pode ser também uma empresa onde teve um fundador, depois os sucessores de algum jeito tiram a força, e aí também vai dar problema. De novo, temos que investigar, sempre tem que investigar o que está acontecendo lá. Aí não adianta, aquela história, você pode trocar a roda do carro, porque o pneu está desgastando demais de um lado e de outro não. Então, toda hora a gente está trocando esse pneu. Você pode trocar pneu à vontade, porque se o problema for suspensão, você tem que consertar a suspensão. Se não, haja pneu para você colocar lá. Ver a causa que está aqui. Ok? Se está acontecendo essa dinâmica, precisa descobrir que dinâmica é essa que está acontecendo ali, que está puxando esse tipo de repetição de problema. Fernando, em sonho fui constelada. Isso é verdade. Várias clientes meus já fizeram isso também. Meu antigo namorado me violentou. Sinto ele pedindo ajuda agora para mim, mas tenho medo de ter contato com ele. Vejo muita raiva no coração dele. Como devo proceder? Primeira coisa é ver quem você está vendo nesse namorado. Porque provavelmente não é ele, deve ser uma outra história que você está identificando o namorado com ele. E se você misturar a sua história com desse namorado, é a mesma coisa a empresa, vai atrair sempre relacionamentos afetivos com características doentias. Se tem uma história de violência, o que você faz e se você está pedindo ajuda, olha, amar é condicional, amar é incondicional, pode ser incondicional, conviver é condicional. Se tem alguém que te maltratou e está querendo você por perto e você está se aproximando, você está dando qual mensagem para quem te violentou? Ele te violenta e você ajuda, então ele te machuca e você faz carinho, tem alguma coisa errada acontecendo nesse lugar. Se ele está pedindo ajuda para você, a questão é, será que ele está fazendo um papel de vítima para te pegar e te massacrar de novo? E para que você vai ficar perto de alguém que te maltrata? Você se ama? Você se ama? Essa é uma pergunta-chave. Porque isso aqui, esse tipo de dinâmica, vou até sugerir um livro para você ler, que chama Mentes Perigosas. Aliás, para todo mundo ler, aí da Ana Beatriz. É um livro interessante, porque esse tipo de dinâmica me lembra muito psicopatia e um jogo de manipulação.
eu vou arrebento você e deixo você de alguma forma culpada. Aí você volta para mim, eu faço papel de vítima. Quando você volta, eu te massacro, abuso de você de novo. Aí você se afasta. Aí lá na frente eu faço outro joguinho para você se aproximar de novo. Nossa Senhora, que é isso? O que está acontecendo? Qual é a dificuldade de falar não e colocar distância? Por que é que você tem que ajudá-lo? Ah, porque ele pediu ajuda. Você é salvadora? Você não sabe falar não para quem te maltrata? Se você não souber falar não para quem te maltrata, você está aberto a ter uma série de doenças como doenças autoimunes, câncer e assim por diante. E algumas outras aí. Qual é a dificuldade de você falar não e pôr distância a quem não te respeita? E aí eu vou fazer assim, você se ama, você se respeita? Para que você vai entrar numa história dessa? Vejo muita raiva no coração dele. E aí você vai fazer o quê? Você vai chegar lá para ele depositar raiva em cima de você? Operação vaso sanitário? Oh, cuidado, hein? O que você merece? Por que você se aproxima de dinâmicas doentias e deveria colocar distância e se aproximar de dinâmicas mais saudáveis? Por isso que eu fiz aquela pergunta, será que você está vendo esse ex-namorado ou tem alguma outra história por trás desse ex-namorado que ele está apenas repetindo dinâmicas da sua infância? Eu acho que tem mais a ver com isso do que esse namorado. Dá uma olhada, se liberta dessa dinâmica doentia. Alguém que periodicamente machuca a perna esquerda, torce tornozelo, cai em buraco com a perna esquerda. Olha lá, está parecendo a história que vimos agora há pouco. Pode ter alguma dinâmica com o pai ou estaria mais ligado ao medo de ir para a vida? Pernas, em geral, é caminhar para a vida. Se está pegando a perna esquerda, eu sugiro dar uma pesquisada como é que está essa relação com a mãe. Se a mãe soltou, ela está agarrando ainda essa perna para a pessoa não avançar. Cada vez que eu vou, sinto culpa e aí me arrebento. Perna esquerda não quer dizer que é tudo 100%, mas isso tudo dá uma dica do que pesquisar. Dica do que pesquisar. Se não está ainda enroscada, perna é caminhar para a vida, mas esquerda tem a ver com a mãe. Será que essa mãe ainda está segurando esse pé e não deixa avançar? A culpa de ir para a liberdade, viver a sua vida, de repente, a culpa, a punição é feita arrebentando e impedindo que siga? O que é que está acontecendo aqui? Questão de pesquisar, hein? A Melissa. Atendi uma constelação individual e senti que o toque da cliente era uma necessidade de colocar ordem no sistema. Sempre tem uma desordem, isso é verdade, tem uma desordem. A questão é ver que tipo de desordem está lá. Uma pessoa totalmente rígida que se colocou sentada, me dando a sensação de repartição e não só de infantilidade. Sexualidade totalmente fora do lugar. Ué, eu falei lá em cima, toque frequentemente tem a ver com problemas na sexualidade. A sexualidade é na fase edípica, a fase genital, é onde entra pai e mãe. E aí precisa ver que papel que essa criança entrou na relação de pai e mãe, que carga ela está colocando aqui. E frequentemente você vai ver problemas na relação sexual, na sexualidade desse casal. E a sexualidade da criança fica aprisionada na dinâmica dos pais. E aí se fica assim, ela está totalmente rígida. Geralmente o toque, a pessoa é meio rígida, tanto é que ela surge entre ali a fase dos rígidos e da fase do masoquista. É ali naquele lugarzinho, nessa transição. Então, o que ela faz? Ela está aprisionada em vários conceitos, ela precisa ter uma série de rituais para ter controle. E que raio de controle ela precisa ter? Se eu preciso de muito controle aqui fora, é porque está descontrolado aqui dentro. É sempre o oposto. Tudo que é excesso aqui fora mostra a falta que tem lá dentro. Mesma coisa lá da tatuagem. Tudo que eu coloco aqui fora, geralmente é o que falta dentro. Eu quero mostrar isso, é máscara. Mas o que adivinha? Se eu coloco na máscara, está faltando aonde? Entendeu? Então, todas essas dinâmicas, e foi interessante você colocar isso, que quem perguntou de toque, está aqui, ó, olha lá. Então, ela está prisioneira dessa história. No fim, ela se aprisiona nesse monte de rituais para tentar controlar algo estranho. E aí precisa identificar. Então, sempre tem uma disfunção no sistema.
Não é à toa que essa pessoa está com essa característica, é porque o campo, a dinâmica que aconteceu na infância levou para essa situação. Como adulto tira a criança, identifica e distância, tira desse lugar. O adulto põe ordem e leva a criança para a vida. Aqui é a Maria Ângela. Nas constelações individuais, é interessante colocar sempre a criança do cliente ou depende do andamento da constelação. Então, vou te dizer, está cheio de constelador que nunca põe criança em lugar nenhum, porque nem utiliza. Isso aí é uma estratégia de trabalho. A estratégia de trabalho, não existe uma coisa, nem sempre, nem nunca. Pode, é sempre, é nunca. Não, sempre e nunca não. Então você põe sempre a criança do cliente? Não. Se eu pego, por exemplo, uma empresa, eu não coloco criança em relações empresariais, de repente, mas em algumas situações eu coloco. Se tiver doença, eu sempre coloco. Por que eu sempre coloco? Pela estratégia de trabalho, pela dinâmica que eu utilizo, isso para mim potencializa o trabalho. Fica como efeito catalisador, é muito fácil de ver dinâmicas e ajuda demais na solução. Mas isso é estratégia. Então eu falo muito de ser um constelador estratégico, você tem vários recursos. A utilização da criança é um dos recursos que você pode utilizar. Está cheio de constelador que nem coloca nada de criança, nem sabe que existe essa dinâmica. Então, dependendo do caso, se fizer sentido, tanto para diagnóstico como para tratamento, eu coloco. Então, é estratégia, mas é uma, dentro do meu, vou colocar da minha caixa de ferramentas, é uma que eu utilizo frequentemente. Ela ajuda demais, mas não quer dizer que é sempre, não é nem nunca, mas dependendo do caso eu coloco. De novo, está cheio de constelador que não trabalha com isso. Então tem recursos estratégicos, é como assim, eu tenho umas pinças diferentes que dão resultado muito bons dentro da dinâmica. Se você tiver recursos e tiver dentro daquela dinâmica, vai ajudar, ótimo, utiliza. Mas só utiliza quem sabe utilizar, tá? Só para você ter ideia. Tem gente que não conhece. Quando conhece, fala, nossa, mas de onde surgiu isso? Ah, Cláudia, um atropelamento pode ser considerado assassinato para justificar caso de esquizofrenia na família? Não sei. Tem atropelamento que é um acidente, tem atropelamento que é proposital, não sei. Ou atropelamento em si, eu vou colocar assim. Lembra da forma da realidade? O atropelamento, fato, interpretação do fato, aí é uma outra história. Se tiver um atropelamento é uma tragédia, ok. Mas se esse atropelamento, de repente, cria um link, uma interpretação com alguma morte trágica, um assassinato que teve no passado, isso aqui foi só uma forma de engatilhar para conectar com o que está escondido lá. Então isso aqui foi, de repente, um gatilho, mas aqui, lembra fator predisponente e fator desencadeante? Já existia algo no sistema que estava lá. Aí vem uma gota d'água, faz bluf, explodiu. Então aqui, para mim, não é o atropelamento. O atropelamento é o gatilho, disparou. A questão é que a arma é essa que estava pronta para ser disparada. Então tem alguma coisa por trás disso. O atropelamento em si, eu não consigo ver essa dinâmica de esquizofrenia, não. Agora, como algo que linkou com um problema que estava oculto e faltava alguma dinâmica qualquer para a coisa explodir, isso pode ser. Então, mas para saber disso, de novo, precisa pesquisar. Eu, com esses dados, eu vou aqui, ó, coçando minha cabeça e falando, isso aqui para mim está em outro lugar, não está no atropelamento, não. Não é um fato de fora, do nada, que fez isso. Fato de fora é uma coisa. A questão é como isso reverberou, refletiu dentro da dinâmica familiar. Então aquilo, vem um fato, você pode elaborar o fato e desse fato você tirar algo maravilhoso, desse fato, de repente, acessou algo que estava ali escondido, aí a coisa brotou. Foi esse fato que mexeu com isso ou isso aqui que estava pronto para explodir? Uma bexiga que a hora que chegou a agulhinha, puf, explodiu. Será que foi a agulhinha? Tem coisas por trás disso. Eu não estou vendo a esquizofrenia, isso é por causa
desse atropelamento. Deve ter um assassinato atrás, tá? A Rafaela também está aqui, a Clarice, constelar que falta. É verdade, Clarice. Tem que dar uma investigada no que está acontecendo. Não faz sentido você ficar aí com os problemas nessas pernas. Tem alguma coisa acontecendo aí, precisa ver o que é. Conseguindo pegar aqui, acabei de falar desse caso aí, que era um caso grave dessa história. E de repente a pessoa começou a... Eu fiz trabalho no domingo, já está comendo. Que estranho, né? Pegou o ponto e consegui fazer algo de ver e achar a solução, colocar o lado adulto, mexer com a criança lá. Pus a criança? Claro que eu pus, uma dinâmica dessa tem que colocar. A pessoa estava caminhando, você sabe para onde. E é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa com um coração enorme, só que estava enroscado. A Gislaine, o vidro do meu olho teve um movimento, minha visão alterou, vejo ainda pontos pretos. Mas percebi que minha visão melhorou. E a tendência é melhorar pelo que eu percebi. Foi logo em seguida de visualizar no segredo oculto do sistema. Isso é típico, né? Isso é típico. A pessoa, a hora que vê um segredo oculto, é como assim, tem até uma, entre aspas, é difícil de enxergar uma coisa dessa. Como é que dá para ver isso? Se você lembrar da história do Édipo, quando o Édipo descobriu que ele casou com a mãe, e no fundo foi ele que matou o pai, nem sabia disso, ele faz o quê? Fura os olhos. Então é difícil de enxergar, é como criar uma barreira. Mas que bom que você viu isso. E você vê e vê que você está vendo uma dinâmica que a família não queria ver. Mas você, como adulta, tem direito a enxergar o que está acontecendo. Então, teve essa movimentação. Conforme você elabora isso, tem tudo para as coisas funcionarem bem. Você faz parte dessa família, eu aceito, é assim mesmo, só que daqui para frente fazer algo melhor com tudo isso. Senão, é carregar problemas, né? Gislaine, fale sobre infarto fulminante. Tudo que é fulminante é uma coisa interessante. Tem as doenças crônicas e tem as doenças agudas. Tem as doenças agudas que vão se tornando crônicas, tem doenças agudas que melhora, depois vai agudizando e assim por diante. Quando chega o infarto fulminante, tem o quê? Um caminho direto para a morte. Lembra que quando eu falo de doença, eu falo assim, a doença serve para nos proteger da loucura e da morte. Tem pessoas que não conseguem enxergar o caminho doentio. Tem tanta negação, tantas situações que não enxerga. As mensagens estão vindo, mas ele não enxerga, não enxerga. Se ele não conseguir enxergar, adivinha, vem uma doença fulminante e o mata. Pronto. Mas com certeza, se pesquisar, deve ter tido uma série de outros distúrbios que chamaram a atenção e ele não prestou atenção. Se não presta atenção, alguma coisa acontece. Aí, isso é com o indivíduo. Tem outras dinâmicas, por exemplo, que podem ser investigadas para ver se não tem uma identificação melancólica. O que é identificação melancólica? Por exemplo, olha, o meu pai morreu quando tinha 54 anos. O meu avô morreu quando tinha 54 anos. Então, quando eu tiver 54 anos, isso é identificação melancólica. A minha avó teve câncer da mama, minha mãe teve câncer na mama, então significa que eu também vou ter câncer na mama. Se bobear, é a mesma dinâmica. Então, muitas vezes, para pertencer ao sistema, eu sigo a dinâmica doentia e até as mortes, se bobear, às vezes até no mesmo dia. É uma coisa muito impressionante. Isso aí chama identificação melancólica. Tem pessoas que muitas vezes negam um monte de coisa de si mesmo, que carregam dinâmicas doentias da família. E para ele é mais importante carregar a dinâmica doentia da família do que olhar para ele. E aí as doenças vão tentando, ele não escuta. Chega uma hora que a doença tentou segurar, mas se não segurou, vai embora. Então, tudo isso aí é para ser investigado. Se tem identificação melancólica, qual é a dinâmica que está acontecendo lá. Se o indivíduo, de repente, ele foi deprimindo, ele foi perdendo valorização da vida.
Então ele está se fechando, daqui a pouco ele pode mostrar uma máscara aqui fora, mas ele não fala dos seus problemas, que lá atrás ele nunca falou e não quer ver os problemas, porque de repente a mãe não via os problemas, o pai, ninguém valorizava os problemas, aprendeu a ficar quieto. Tudo isso aí são dinâmicas, seriam interessantes investigar. Porque se tem uma pessoa com essa característica, se tem filhos, de repente pode ter algo parecido nessa dinâmica, nesse padrão, que é bom dar uma examinada nesse padrão e ver se não está sendo repetido. Porque se bobear, o que acontece lá na frente, repete a dinâmica. Que negação é essa das necessidades e das dores do corpo e dos problemas que estão acontecendo? Ah, então ele morreu, acabou tudo. Não sei, pode ser uma sequência, um padrão que continua vivo. Então é bom dar uma olhada nisso também, tá? Tchau, pessoal. Abraço para vocês.